Muito bem. Mais uma vez, então, uma boa noite a todos e a todas. Temos mais um seminário, 14º Seminário de Filosofia Clínica. Quem vai hoje fazer a apresentação para o nosso seminário vai ser a Dioneia Galhardo. A Dioneia Galhardo é filósofa clínica, formada pela Casa da Filosofia Clínica, atende como terapeuta desde 2016, tanto presencial quanto online. Começou atendendo em instituições como o Pão dos Pobres em Porto Alegre, atendeu também mulheres em grupos em área de risco em Sapucaia, também no Rio Grande do Sul. Também já trabalhou como filósofa clínica na área de ensino, também já foi curadora de projetos de arte, e hoje é membro do Conselho Editorial da Casa da Filosofia Clínica, a qual também é uma das articulistas, uma das que escreve desde o início das publicações da revista, a revista que vai fazer, acho que no início do ano que vem, 4 anos, né? Então tem muitos textos muito interessantes da Dioneia por lá. E hoje a Dioneia, que tem se dedicado exclusivamente à filosofia clínica, vai nos apresentar um pouco aí dos seus conhecimentos, para a gente poder aprender um pouco mais sobre essa área. E como tem gente chegando agora, eu coloquei lá no grupo lá, né, como é que funciona a dinâmica, ela vai começar a fazer a apresentação, ela tem até meia hora, lógico que pode passar um pouco mais, ou pode fazer um pouco mais curto, mas ela tem média e meia hora para apresentar. Vocês podem fazer as anotações de vocês, anotar as dúvidas, que ela vai esclarecer depois no final, a gente pode ter um diálogo, e o nosso encontro vai até às 8, tá bom? Então, muito obrigado, Joné, por aceitar o convite. Lembrando que a Dioneia já falou em outra ocasião, também está lá no canal do YouTube a gravação da apresentação dela. Essa vai se juntar aí à coleção das apresentações dela, que nos ajuda a entender um pouco mais a filosofia clínica. Então, seja bem-vinda, muito obrigado, e a palavra é sua. Obrigada eu, Miguel, pelo convite. Eu estava um tempo parada no exercício da semiose da fala, então voltar a apresentar um seminário foi me colocar nesse desafio, né, de voltar a exercitar essa semiose da fala, que a gente exercita em clínica, mas é diferente, a gente exercita a escuta e a fala também, mas é um outro papel existencial, né. Para mim, boa noite para todos e todas. Gostei de ver todos vocês aqui. Para mim, o tópico armadilha conceitual é um dos mais complexos. Isso é assim para mim, tá? Eu sei que aqui tem filósofos clínicos, tem estudantes, tem pessoas que conhecem a filosofia clínica, mas ainda não iniciaram os estudos, né? Então, a gente tem um público diverso, mas para mim, eu escolhi esse tema porque eu sinto que eu preciso estudar mais, eu sinto que eu me deparo com esse tema em clínica e toda vez que eu me deparo com ele, eu tenho que voltar aos cadernos, eu tenho que voltar ao livro do Lúcio Pater sobre armadilhas conceituais, as anotações dos meus cadernos das aulas do Hélio, às vezes recorrer a alguns vídeos dos colegas para eu tentar entender melhor a proporção de uma armadilha conceitual naquela estrutura de pensamento. Então, achei interessante eu me exercitar enquanto seminário, né, através da armadilha conceitual. Eu vou tentar colocar aqui e Miguel vai me ajudando. Eu preparei alguns slides e aí depois a gente também pode disponibilizar esse material para vocês, para ficar com as anotações e tentei levantar algumas questões para a gente pensar junto, para eu aprender também com vocês. Então, vou começar a compartilhar esses slides, para a gente começar a fazer esse exercício hermenêutico.
Eu acho que eu não vou conseguir ver vocês enquanto vou passando. Deixa eu só fazer um exercício aqui. Para vocês aparece bem e ele já troca de slide? Sim, sim. Sim? Sim. Tá. Talvez eu tenha que fazer isso toda vez de mudar. Muito bem. Então, o tema armadilhas conceituais, eu trouxe, em primeiro lugar, algumas questões que são extremamente importantes em clínica. A primeira delas é a questão da interseção, né? Então, a interseção é um acordo que vai acontecendo, né, entre o partilhante e o filósofo clínico. Então, ao fazer acordos para entrar em território que não nos pertence, e por isso é um acordo, a gente precisa da autorização do partilhante, o filósofo clínico, a filósofa clínica estabelece e fortalece essa interseção, e isso acontece a cada sessão, a gente não pode perder de vista, isso é um trabalho de atenção contínua. Ciente disso, a filósofa clínica vai cuidar para aplicar a coleta de exames categoriais, tendo em vista já os critérios de montagem da IP. Né? Um dos exames categoriais, a circunstância onde a gente coleta a historicidade do partilhante, então precisa ter em vista esses critérios da montagem da IP. Relembrando esses critérios da montagem da IP, e aí eu explico em seguida por que eu já trouxe isso. A gente tem a questão do dado literal, que seja descritivo, né? Que a gente não interprete, né? Que a gente ouça o discurso da pessoa e que a gente entenda enquanto aquilo que veio, e não dando significados ou interpretações, né? Então, o dado literal. Aí vem o dado padrão, que é algo próximo, que vai estar próximo ali para a gente desvendar armadilhas conceituais. Então, eu vou ter que observar o discurso falado e o discurso existencial da pessoa, sempre, em qualquer aspecto, mas aqui eu trouxe no aspecto do dado padrão, né? Porque às vezes a pessoa apresenta um comportamento que é contrário à fala. Às vezes o comportamento e o discurso da pessoa convergem. A gente não sabe, em princípio, no início das clínicas, que função isso cumpre, isso pode ser, inclusive, indício de alguma autogenia, por exemplo, a pessoa está apresentando algum discurso existencial em direção a buscas, a novidades, né, a quem ela quer ser, mas ainda está com um comportamento anterior, né? Então, a gente tem que ver, nem sempre vai ser um indício de armadilha conceitual, mas o dado padrão é bem importante para a gente ir tendo indícios de armadilha conceitual. O dado padrão, ele também vai nos dar o padrão de autogenia da pessoa, né? Então, vai nos mostrar quais os tópicos que repetidas vezes vão aparecendo sessão após sessão. O dado atualizado, que é como a pessoa percebe e descreve a sua história de vida, e também dados novos que podem acontecer, novidades que podem acontecer na vida dela e que vão entrar e que vão compor as suas questões existenciais. E a evolução do assunto imediato para assunto último, que isso é importante também. Lá mais para diante eu vou falar um pouquinho. Então, a armadilha conceitual, ela é o tópico 17 da estrutura de pensamento, é um dos tópicos, o nome, né, do tópico é padrão e armadilha conceitual. No dicionário de filosofia clínica, a gente tem algumas definições que importam, como, por exemplo, o indivíduo se enreda, quando ele apresenta armadilha conceitual, ele se enreda em conceitos ou pensamentos que podem produzir pontos cegos. E aqui, conversando um pouco com o Miguel, a gente chegou numa questão importante também de trazer para vocês, que é conceitos ou pensamentos
mas também comportamentos que podem produzir pontos cegos. A gente não está falando só de questões intelectivas, né? A gente está falando da manifestação total, né, da pessoa, da totalidade dela, do discurso falado, do discurso existencial de quem ela está sendo, né? Então tem que observar isso. A tendência que a pessoa apresenta em ser existencialmente repetitiva. E aqui tem um detalhe interessante, e a gente tem que ter cuidado também. Mais tarde acho que eu vou trazer de novo, mas só para não esquecer. Essa tendência de ser repetitiva também pode aparecer enquanto uma paixão dominante, tá? Aí a gente vai logo adiante diferenciar um pouquinho. É na historicidade, então, que a pessoa ensina que funciona com a armadilha conceitual. Ela vai mostrando que no decorrer da sua vida ela foi se colocando em armadilhas conceituais ou vivencia predominantemente uma armadilha conceitual em específico. Além da tendência em ser repetitiva, então, a pessoa pode se defender, ela pode se explicar demasiadamente, explicar o porquê do seu comportamento, ela pode também fechar a questão, não deixar que ninguém apresente alternativas, ela se fecha. Então, ela pode falar, é assim que funciona para mim, só acredito nisso, falas que dão indícios de um caminho único, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tranquilo até aqui, pessoal? Eu estou trazendo questões bem básicas e pontuais, mas que não podem passar, né, para a gente compreender o que é armadilha conceitual. Mas se vocês quiserem, enfim, fa fazer alguma pergunta, fico aberta para isso. E no livro Armadilhas Conceituais, de Lúcio Pachter, ele traz uma série de exemplos que vocês podem exercitar durante a leitura desse livro depois. E aí, eu não trouxe os exemplos de lá, mas eu trouxe algumas citações que eu achei também importantes. As consequências, né? As consequências, muitas vezes, são os indicadores que a pessoa está presa, que ela se prendeu, que ela se encarcerou existencialmente em alguma circunstância, em alguma situação. Por exemplo, um caso onde a pessoa encontrou com alguém e, em função de um projeto de vida em comum, de casar, de ter filhos, de construir um negócio rentável financeiramente, de ter uma boa vida em termos financeiros, ela se colocou nessa armadilha conceitual, mesmo não tendo paixão, não tendo amor, ela entrou e permaneceu por escolha nessa relação. Então, ela se prendeu a essa relação que tem toda uma dinâmica familiar que foi sendo construída, uma década, 2 décadas, mesmo não se sentindo totalmente satisfeita, num dado momento da vida dela, ela começou a se dar conta de que ela não estava sendo ela mesma. E aí ela passou a fazer outras escolhas, naturalmente, passou a ter outras buscas. Naturalmente, eu quero dizer, às vezes leva 2, 3, 4 anos para a pessoa fazer essas transições e se entender, né? Mas ela entende que vivenciou e batalhou por permanecer nesse círculo, né, nessa armadilha conceitual, mas não foi uma armadilha conceitual que persistiu. Teve algum dado ali que, no caso dela, é relacionado ao que acha de si mesmo, foi migrando e ela mesma foi rompendo com essa armadilha conceitual, construindo outras alternativas de vida. Então, isso também pode acontecer. A armadilha conceitual ela não é necessariamente negativa.
Mas ela é um cerco que se fechou. Não interessa mais o caminho, as disposições que se apresentam, as perspectivas que são ventiladas, as tentativas. O nó existencial ele foi construído e ele fica firme, né? Frente aos movimentos que buscam desatar esses nós, né? Afrouxar isso. No caderno D, também tem algumas coisas que nos ajudam a entender as armadilhas conceituais, que é principalmente a questão de que elas não podem ser consideradas isoladamente, ou seja, às vezes a armadilha conceitual vem com prejuízo, eu casei diante de Deus, eu prometi que seja na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, o casamento é para sempre. A pessoa se colocou numa armadilha conceitual, né? Isso pode dar certo ou não. Mas então essas armadilhas conceituais, elas não vêm isoladas, elas vão compor com algum ou alguns outros tópicos. Que eu trouxe algumas perguntas que o Lúcio faz no caderno, que eu acho interessante para a gente pensar armadilha conceitual. O corpo pode estar organizado de modo a vivenciar uma armadilha conceitual? Um padrão que o conduza a um desfecho invariável, inevitável? Penso eu que quando ele escreve o corpo pode estar organizado, eu entendo como a totalidade da pessoa que seja intelecto, seja o que for, somos um corpo vivo, né? E, e o corpo ele se vicia, né? Corpo, os pensamentos, as atitudes, os agendamentos, eles nos viciam muitas vezes a determinados padrões. Aí eu trouxe possíveis exemplos. Por que possíveis exemplos? Porque a gente só vai entender se algumas questões são armadilha conceitual quando a gente estiver diante da totalidade da IP, uma sessão. Então, pode ser que o que seja armadilha conceitual para um não seja armadilha conceitual para outro. A gente tem que ver os desdobramentos disso, né? Considerando que existem armadilhas conceituais negativas que causam sofrimentos, existem armadilhas conceituais que causam bem-estar. Então, isso tem que ser avaliado também. Tanto de uma forma ou de outra, ela pode ser determinante na vida da pessoa. Então, assim, talvez um tatuador que não consegue fazer outra coisa a não ser tatuar, pode ser que isso seja uma armadilha conceitual com uma paixão dominante relacionada à questão artística, ou relacionada à questão da relação que a pessoa vai ter direta e muito próxima, tatuando o corpo da outra, né? E só conhecendo a singularidade para a gente ter essa dimensão. Eu trouxe aqui um caso clínico onde um partilhante recebeu o seguinte agendamento. No momento que ele tinha que decidir a profissão dele, uma pessoa que tem muita força na IP disse assim: isso não é para ti. E aí ele desistiu do curso de artes e migrou para outro curso, para o curso de historiador, de história, né? Então ele se viu, por esse agendamento, ele se sentiu num beco sem saída, se colocou nessa armadilha conceitual e seguiu, então, para a faculdade de História. E ele foi perpetuando ao longo da vida dele, profissional, essa questão de persistir, de não estar satisfeito com isso, mas foi persistindo no papel existencial de historiador. Foram N tentativas, vieram as somaticidades, veio o afastamento que o psiquiatra deu da sala de aula, em decorrer disso. Então, as consequências, né, daquela armadilha conceitual ali foram aparecendo ao longo da historicidade da pessoa, ao mesmo tempo que ela persistia naquilo. Em paralelo a isso, ele seguiu, de alguma forma, se relacionando com a arte. Em princípio, de 5 em 5 anos, que
pelos relatos dele, era quando transbordava, e aí ele precisava expressar através da arte as suas questões existenciais, e depois, com o falecimento desse familiar, que fez esse agendamento tão forte, ele foi se sentindo livre para, por exemplo, iniciar um curso de desenho. E aí a arte entrou, né, esse dado da expressividade, entrou como sendo uma constante, né, semanal, já não mais de 5 em 5 anos, era semanal. Foi assim por 5 anos, até ele encontrar com a filosofia clínica, onde a gente vem fazendo um trabalho de ele se organizar, então, para ir se despedindo do papel existencial de professor e fortalecendo o papel existencial de artista. Mas isso a gente a gente não tocou epistemologicamente no tema de armadilha conceitual em clínica. Eu simplesmente notei que há uma armadilha conceitual e a gente foi fortalecendo outros aspectos antes de ele se sentir apto, para que ele se sinta apto a partir para outra, né? A notar que tem outras opções, a notar que realmente isso é possível. Eu trouxe alguns outros possíveis exemplos de armadilhas conceituais que talvez a gente vivencie enquanto sociedade, né? São os padrões de beleza, por exemplo. E aqui eu trouxe a Pamela Anderson, porque outro dia eu estava no Instagram e uma visagista, ela fazia uma comparação de uma foto da Pamela Anderson como essa que eu coloquei, e uma outra caso ela tivesse no padrão atual de sobrancelha grossa. Então, eu trouxe a Pamela Anderson aqui para vocês, porque ela rompe, na verdade, um pouco com esse padrão de beleza, né? Mas então, o padrão de beleza pode sim colocar a singularidade em armadilhas conceituais, que são compartilhadas socialmente. Os padrões de comportamentos e normatividades de comportamento também, né? O diagnóstico das terapias tradicionais, como a psiquiatria, a psicologia, ele liberta ou ele aprisiona? São essas questões que a gente tem que pensar enquanto pensa no tópico armadilha conceitual, né? Minha primeira partilhante, ela chegava lá no estágio ainda, no Pão dos Pobres, ela chegava toda a sessão, ela chegava e dizia, eu sou depressiva. Então, aquele diagnóstico já se incorporou nela como que acha de si mesmo e se tornou uma armadilha conceitual porque ela não entendia como ela podia sair daquilo se ela era aquilo. Entende? Fechou existencialmente as possibilidades dessa pessoa. Então, a gente lida com isso em consultório quando as pessoas vêm de outros atendimentos, né, em outras áreas. Um outro exemplo, talvez, uma mulher que permanece casada porque entende que depende financeiramente do homem e não vê outra saída. Isso ainda acontece. Muitas vezes envolve outras questões, né, como ter filhos e entender que os filhos não podem ficar sem pai, não conseguem ver que é possível a relação pai e filho também, mesmo o casal estando separado. Então, são questões que aparecem em clínica. E aí, às vezes vai aparecendo um conjunto de coisas que vão sustentando a armadilha conceitual, né? Muitas vezes, com algumas mulheres, tem um tópico que acha de si mesmo muito fraco e aí não tem força suficiente para fazer determinados movimentos, né? Então, a gente vai trabalhar mais nos próximos slides algumas alternativas. O que pode estar no horizonte clínico, né? No planejamento e no horizonte clínico. Um outro exemplo, talvez um homem que toda vez que a esposa pede para se separar, ele vai lá e presenteia ela com roupas caras, leva ela para viagens,
segura ela no casamento através dessa dinâmica. E aí, assim, existem armadilhas conceituais compartilhadas, né? Isso pode funcionar bem para alguns casais, isso pode ser fator de manutenção do casamento. A gente tem que sempre estar com o ouvido atento para aquilo que vem da pessoa, inclusive numa situação assim, a própria mulher pode provocar as questões para que essa dinâmica continue acontecendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, principalmente quando envolve armadilhas conceituais compartilhadas entre os casais. Para pensar planejamento clínico, talvez algumas perguntas que eu me faça, assim, mais seguido, né, mas que a gente pode pensar em outras, seria, é necessário desconstruir essa armadilha conceitual? A pessoa sinalizou que ela quer essa desconstrução, ela sinalizou para essa direção. É possível desconstruir essa armadilha conceitual? Como? Como que a gente vai fazer isso, né? Que submodos a pessoa possui para servir de travessia em momentos de desconstruções? Eu não posso simplesmente expor a pessoa a uma desconstrução, por exemplo, a pessoa que tem um dado epistemológico muito forte, eu faço uma tradução de que ela está em uma armadilha conceitual, coloco ela de frente com o problema. Isso será que vai ser benéfico? Será que ela vai ter opções? Ou será que a gente ainda precisa desenvolver opções antes de apresentar a armadilha conceitual? E aí tem essa questão de que a gente pode trabalhar os tópicos periféricos. Por exemplo, é possível enfraquecer uma armadilha conceitual ao fortalecer outro aspecto que seja importante para a pessoa e determinante na vida dela. Então, eu pego um tópico determinante, por exemplo, buscas, quero ser artista, estou numa armadilha conceitual, onde eu estou num casamento que não me satisfaz. Eu vejo que se eu encostar na armadilha conceitual, sai faísca. A pessoa se defende, não é legal, gera um desconforto na interseção filósofo clínico partilhante, ao passo que se eu estimular essa busca e fortalecer a pessoa no que acha de si mesmo, nas suas buscas, ou daqui a pouco num papel existencial, nos seus valores, ela mesma vai se fortalecendo a ponto de, então, eu trabalhando outros tópicos, visando esse fortalecimento existencial da pessoa, ela mesma, então, pode trazer essa busca por romper as armadilhas conceituais e trazer alternativas para isso. Então, assim, da experiência clínica, o que eu posso dizer das armadilhas conceituais é calma. Às vezes a gente nota a armadilha conceitual, nota, às vezes, já no início da clínica, eu quero dizer 1 mês, 2 meses, já com os dados da estrutura, já com a historicidade contada, né, com os dados da estrutura de pensamento coletados. Mas a gente ainda não conhece tantos submodos, a gente ainda não conhece. Então, eu prefiro sempre buscar conhecer melhor a pessoa, buscar conhecer tópicos periféricos que a gente pode trabalhar, tópicos determinantes que a gente pode trabalhar, para ir fortalecendo a pessoa, muitas vezes antes de desarmar essas armadilhas, né? Pode acontecer da armadilha conceitual seu próprio assunto último, pode. E aí a gente vai ter que avaliar em construção compartilhada, né? Sempre em construção compartilhada. Se a gente vai fazer desconstruções, se a gente vai reinventar as armadilhas conceituais, se a gente vai fazer acomodações para que a pessoa se sinta confortável dentro daquela armadilha conceitual, se ela opta por permanecer ali, se a gente vai fazer adaptações para ela permanecer ali, mas que se sinta um pouco melhor, né? Tem uma questão que o Miguel trouxe, que o próprio fato de a gente ir trabalhando questões da armadilha conceitual, ou questões
de outros tópicos determinantes, ou dos tópicos periféricos, o fortalecimento da pessoa, ela vai, ela mesma se dá conta da armadilha conceitual, isso pode acontecer, e em se dar conta, a armadilha conceitual, ela pode buscar permanecer, entender que aquele ali é realmente o melhor lugar para ela estar, só que aí, ao invés de aquilo causar sofrimento, causa um alívio existencial, porque ela compreende, então, onde ela está inserida e como lidar com aquelas questões. Então, isso também acontece em clínica. É isso. É um pouco isso. Muito bom, muito bom. Obrigado pela apresentação, Dionéia. E eu acho que ela saiu. Cadê? Acho que ela saiu, em vez de ela tirar a compartilhamento, ela saiu junto. Ela voltar. Aí quando ela voltar, vocês fiquem à vontade aí para fazer perguntas. Pronto, voltou. Não era para sair, era só para parar de compartilhar. Alguém ergueu a mão. Celeste. Dionéia, gostei muito da sua fala, muito clara e cristalina, bacana mesmo. Eu quero fazer uma pergunta sobre o exemplo que você deu de uma paciente que chegava sempre, no início da sua carreira, você percebe que ela chegava sempre na sala e falava: eu estou depressiva, eu sou depressiva, eu sou depressiva. Ela acha de si mesma, certo? Então, se ela falava que ela era depressiva, essa depressão que ela acha de si mesma foi agendamento máximo que fizeram nela, ou foi mediante algum psiquiatra, psicólogo, algum médico que atendeu ela, que rotulou ela, você é depressiva, você encontrou isso, de que forma, como você enxergou essa visão dela achar eu sou depressiva, como ela trouxe para ela o que acha de si mesmo. Foi mediante rótulos, médico, outros terapeuta, psiquiatra, família, ou ambiente que ela frequenta, escola, trabalho. Como você conseguiu descobrir que ela conseguiu se agendar, se autoagendar, ou seja, que esse agendamento foi máximo também de uma outra pessoa, de outra pessoa. Como você conseguiu entender essa fala dela ao dizer eu sou depressiva, eu sou depressiva? Ela tinha já 10 anos de tratamento com psiquiatras e um diagnóstico de depressão crônica. No caso dela, com algumas pessoas pode acontecer de isso não se tornar uma armadilha conceitual. Mas no caso dela, ter incorporado isso enquanto que acha de si mesmo e entender que ela era aquilo, a colocou em uma armadilha conceitual, ou seja, para ela a vida não existia saída, a tristeza não tinha cura. Era assim que ela se sentia. É claro que nas primeiras clínicas, nos primeiros meses de clínica, a gente, no caso dela, a gente não tocou, não fez uma tradução assim, né? O filósofo clínico, ele muitas vezes vai notar as questões, mas ele não vai traduzir para a pessoa isso que está acontecendo, né? Ela vai dizer, você não é depressiva já na primeira clínica. Não, eu tenho que considerar que ela se sente assim.
Isso é assim para ela. Tá? Então, lá mais adiante que eu vou ter possibilidade de, conhecendo a estrutura de pensamento dela, por aproximação, esse conjunto todo que ela é, existencialmente, é que eu vou poder trabalhar essa armadilha conceitual, se for o caso, né? Que em muitos casos eu trabalhei buscas, trabalhei papéis existenciais e fui fortalecendo. No caso dela, eu trabalhei bastante o que acha de si mesmo. Em algum momento eu comecei a perguntar para ela: e o que mais a senhora é? A senhora é mãe, a senhora é cozinheira, a senhora é esposa, a senhora é tia. Eram todos papéis existenciais muito fortes para ela. Então, a gente pode trabalhar a desconstrução ou a ressignificação de uma armadilha conceitual através de tópicos que a pessoa apresente, né? Que sejam determinantes ou até mesmo periféricos, trazendo um tópico que aparece em algum momento na historicidade da pessoa e que não necessariamente é determinante, mas que ele está por ali, né? Ele ronda a malha intelectiva dela como uma possibilidade existencial. Mas Obrigada. isso, Celeste, isso que tu traz, pode acontecer sim, esses agendamentos que às vezes colocam as pessoas em uma armadilha conceitual, né? Pode vir de princípios de verdade, pode vir de agendamentos da família, né? Sim, isso sim, não necessariamente do diagnóstico do psiquiatra, né? Obrigada. Obrigada. De nada. Obrigada pela pergunta. Muito bem. Eu vou ler aqui uma pergunta da Patrícia. Patrícia disse que graças a Enel, que é uma companhia de luz aqui da região, né, ela está no escuro e economizando bateria. Aí ela fez a seguinte pergunta. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Johnny, você falou que uma armadilha conceitual pode ser positiva. Além do exemplo do casal que compartilha uma armadilha conceitual, você teria outro exemplo? Obrigada e parabéns por sua palestra. Sim. Obrigada pela pergunta. Foi a Patrícia? Isso. Patrícia. Sim, eu acho que eu vivo uma armadilha conceitual enquanto filósofa clínica. Se alguém me apresenta questões existenciais, eu entendo que a boa opção, a opção para a pessoa é um filósofo clínico, uma filósofa clínica que a gente consegue construir processos de libertação incríveis, tanto pela minha experiência enquanto partilhante, quanto pelas experiências de filósofa clínica, né? Então, eu vivo, sim, essa armadilha conceitual. Isso, para mim, é quase que acho que é um beco sem saída. Eu não vejo a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise nem como uma opção para eu ser, enquanto um papel existencial de cuidadora. Acho que principalmente aí que consiste a minha armadilha conceitual, junto com a paixão dominante que acaba se tornando o método, né? Mas então eu não conseguiria ser psicanalista, eu não conseguiria ser psiquiatra, eu não conseguiria ser psicóloga, então eu só consigo ser filósofa clínica. Administradora também não consegui ser. Muito bom. Yara? Parabéns, Dioneia, pela palestra, muito boa. Obrigada, E eu Yara. queria te fazer, acho que é mais uma colocação, assim, não sei se ficou claro. O papel existencial, ele determina uma armadilha conceitual? Ele é determinante na armadilha conceitual? Se eu digo assim para ti, eu sou professora, eu posso estar numa armadilha conceitual? Não. Quando tu me fala, eu sou professora, tu tá no tópico que acha de si mesmo, papel existencial, que acha de si mesmo. E dentro desse tópico, o que poderia causar uma armadilha conceitual? O que tu virias, o que podia
Dentro do tópico papel existencial, O que tu poderia enxergar como armadilha conceitual? O próprio exemplo que eu trouxe antes, ele envolve o papel existencial, né? Porque o partilhante, ele, então, queria ser artista, mas por agendamento foi para uma área, foi para a área da história, e aí se encontrou, então, dentro desse papel existencial de professor, mas não se sentia bem ali. Batalhava por permanecer ali, porque tinha esse agendamento, que a arte não é para ti. Então ele persistia naquele papel existencial, mas aquilo não fazia sentido para ele, causava mais sofrimentos, somaticidades foram aparecendo. Então pode acontecer, sim, alguma armadilha conceitual que envolva papel existencial. Papel existencial de pai, papel existencial de mãe, permanecer numa relação porque eu quero que meu filho tenha família, mas eu não consigo me relacionar bem com meu esposo, com a minha esposa, mas eu permaneço pelo papel existencial de pai. Eu me coloco e tento reinventar, e isso não. Aí se torna uma armadilha conceitual. Muitas vezes sim. Sim, porque a pessoa não entende que tem outra saída. Ela entende que tem que ficar na relação para suprir essa função de pai. É como Mas se ela pode ser uma paixão dominante também. talvez não impediria a saída da relação. Porque ele vai exercer o papel de pai onde ele estiver. Né? Se ele gosta tanto desse papel existencial, se estar com crianças é uma paixão dominante, se ele tem isso na historicidade, né? Ele vai se reinventar, talvez. Eu Obrigada. acho, Yara, não sei, vamos pensar. Não, ultimamente eu tenho pensado muito nisso, e nessa questão, assim, do fato de eu me aposentei como professora. A vida toda eu fui professora. Quando eu saí da sala de aula, que fui para a secretaria, eu não aguentava mais estar na secretaria. Aí, quando eu vi a ameaça para mim de se aposentar, eu disse, não, eu vou me aposentar naquilo que eu fiz a vida toda. Aí os colegas ficaram assim, não, mas por que tu vai para a escola? Eu digo, não, eu quero voltar para a escola e me aposentar na escola. E voltei, fiquei mais 2 anos e meio, passei do tempo, né? E me aposentei na escola, na sala de aula, né? E Isso é continuei. papel existencial, Yara. Mas eu também acho assim, que seja uma Te paixão conheço. dominante. Teu papel Paixão existencial, ele dominante. pode se tornar uma paixão dominante, né? Sim, os tópicos não estão isolados. Porque eu vejo assim, a paixão dominante não é só aquilo que tu faz sempre, mas é aquilo que tu faz sempre e com amor, com dedicação. Tu não perde a tua dedicação, sabe? Tu vai querer estar ali naquele papel existencial, porque ele é a tua paixão. Então, tipo assim, eu me aposentei, daí eu fiquei dando aula particular. Aí eu mudei de cidade e dei aula em 2 escolas. Uhum. Então, é assim, é uma coisa assim que eu não sei como definir, mas eu digo que não sai de mim, entende? Volta e meia, eu estou com criança dando aula, ou seja, numa escola regular, ou seja, em casa particular. Inclusive, em termos de filósofa clínica, tu traz casos de utilizar a filosofia clínica nesses processos de ensino-aprendizagem, né? Então, sim, Sim, eu possivelmente utilizo seja sempre. muito mais, no teu caso, papel existencial, paixão dominante. Eu utilizo sempre a filosofia clínica. Às vezes eu estava na sala de aula falando alguma coisa e eu me pegava assim, dizendo para os alunos, a EP de vocês é singular, vocês são únicos, cada um é um, e daqui um pouco eu me tocava, eles não sabem o que é EP, né? Daí eu explicava, eu dizia o que era, né? Porque eu já tinha entrado no assunto, mas assim, eu sempre recorria à filosofia clínica para estar na sala de aula ali o mais presente possível, né?
E teve situações, assim, que eu fui mais professor que escuta do que professor que fala, sabe? Então, teve uma turma que eu uni só pela escuta. Eles tinham necessidade que alguém ouvisse. Eu fui a única professora que abri aquela hora, a aula ali, não dei a disciplina, e se podem falar. E eu fiquei só ouvindo. Então, para mim, ali foi a melhor aula que eu dei, né? Porque ali eu tive um conhecimento prévio, assim, de cada um, né? Então, eu acho que ela está presente, a filosofia clínica, mesmo não estando em consultório, não sendo Sim, da sim. lei filósofo clínico, né? Mas ela depois que tu faz, que tu entra, ela está presente em tudo, né? Sim. Eu acho que eu não coloquei lá no meu site, mas eu também trabalhei com filosofia clínica em empresa. A gente trabalhou numa empresa lá na região do Vale dos Sinos, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha. Então, sim, é possível utilizar a filosofia clínica em outras áreas do saber, com certeza. Ela funciona. Eu acho que o Peu ergueu a mão. Isso. Sim. Boa noite, Joné. Boa noite. Você falou no começo da apresentação, na sua definição Cadê o lá, Peu? Achei. Foi. Achei. sobre pontos cegos, né? Fui curioso com esse termo que eu não tinha ainda Sim, tido contato com esse tipo de explicação. Tá? Pode falar um pouco mais sobre isso? Ponto cego, assim, sobre esse termo. aham. O ponto cego é quando a pessoa não enxerga outra alternativa a não ser aquilo que ela está trazendo existencialmente, né? Então, ela está encarcerada ali numa relação, numa profissão, ou numa situação, numa circunstância, e ela não enxerga outras opções. O filósofo clínico enxerga, principalmente quando tem os dados da historicidade dela. E aqui a gente tem que conter as nossas ansiedades, porque nós enxergamos as alternativas, as opções, os caminhos possíveis, as potências da estrutura de pensamento de cada um. Mas a pessoa pode estar tão enredada numa armadilha conceitual ao ponto de não enxergar que pode ser outras coisas além daquilo que ela está sendo, né? Que pode se realizar em outras profissões, em outras relações, em outras composições familiares, em outras experimentações de vida, né? Às vezes ela não consegue e ela vai levar um tempo. Nós temos a categoria tempo, temos a circunstância de vida, contexto que a pessoa está vivenciando, né? E aí gerenciar a ansiedade é fundamental, porque do lado de cá a gente acaba vendo, né? Algumas questões. Não dá para abrir. Tem que deixar, se possível, a pessoa abrir por si mesma as cartas do jogo. Entendi. Tá bem. Obrigado. Bom, Obrigada. Boa noite, pessoal. Jonéia, parabéns aí pela tua apresentação. Obrigada. Fiquei pensando aqui com os meus botões da importância dessa, perto do final ali, quando estava finalizando tua apresentação, que tu falou que a gente precisa ter calma, né? Tipo, tem algumas questões que nós vamos trabalhar por vizinhanças, por alguns caminhos alternativos, indiretamente, né? E realmente a gente precisa ter calma, porque, apareceu na historicidade do partilhante uma armadilha conceitual. Ela se repetiu uma, duas vezes, enfim. Mas será que autogenicamente isso tem peso para mim ficar dando um hiperfoco? Tem uma armadilha conceitual ali. E logo depois tu disse, nem toda armadilha conceitual precisa ser quebrada. Se for quebrar, se for liberar a pessoa de alguma armadilha conceitual, a gente precisa ter um amparo muito grande na EP, nos submódulos, para entender as formas possíveis da pessoa fazer isso, porque uma coisa é nós olhando para a pessoa aqui. O nosso arsenal da EP, dos submódulos, do nosso planejamento clínico, tudo já montadinho aqui, está claro para nós, mas como tem essas áreas de sombra, esses pontos cegos e toda essa riqueza da filosofia clínica, talvez seja mesmo isso que tu falou, gente, a gente precisa ter calma, então
Acho que é bem legal pensar nisso, né? Mais uma vez, parabenizar aí você pela apresentação, o Miguel pela condução aí dos seminários e deixar um abraço para os colegas aí com esses meus botões aqui maquinando sozinho. É isso aí. Obrigada, Everton. Inclusive, lembrei de uma situação que, por exemplo, um músico que ele colocou na cabeça e que a vida dele vai ser sexo, drogas e rock and roll. Dificilmente eu vou tirar esse músico desse lugar e dificilmente, né? Não sei. Assim, uma coisa que eu acho interessante é tem o dado padrão, tem as armadilhas conceituais, que elas são produtivas muitas vezes na vida da pessoa, né? Mas também a gente não pode perder de vista que nós somos filósofos, e enquanto filósofos, a gente tem que estar. Filósofos que estão diante de uma obra aberta, né? A pessoa é uma obra aberta. Então, mesmo ela tendo dados, né, de armadilha conceitual, ou vivenciando uma armadilha conceitual muito forte como essa, sexo, drogas e rock and roll, que é o que alimenta aquele círculo de vida da pessoa, ela pode acontecer alguma novidade na vida dela que eu não sei qual é e que pode romper com uma armadilha conceitual. Não vai, nesse caso que eu estou te falando, não caberia a mim provocar uma desconstrução, mas pode entrar um dado atual, alguma novidade na vida da pessoa e provocar o rompimento dessa armadilha conceitual. Então, a gente tem que estar aberto para tudo. Tudo bem, Pedro? Michael, obrigada pela presença. Teu microfone está desligado, Pedro. Obrigado. Olá, Dioné, boa noite. Parabéns pela apresentação, pela interessante, muito interessante apresentação. Você mencionou a sua experiência no Vale dos Sinos, no atendimento corporativo. Eu tenho a impressão que, para ficarmos ainda em armadilha conceitual, no atendimento corporativo, nós estamos, imagino, estamos tratando de um atendimento coletivo. A identificação de armadilhas muda, imagino, dramaticamente à medida em que eu estou trabalhando, eu tenho uma liderança, tenho influência de pessoas, tenho hierarquias funcionando, eu tenho uma composição de pessoas, uma variedade de pessoas, de perfis e armadilhas originais, individuais, existenciais distintas. Sim. Qual é a dinâmica, qual é a dificuldade, qual é a diferença que você viu e como que você, a sua experiência pelo menos, você entende que esse tema deve ser abordado, pode ser abordado, lembrando inclusive que, também entendo, no atendimento corporativo, o tempo é muito limitado, a gente não tem 6 meses para trabalhar, até porque as pessoas não dispõem de tempo para periodicamente ficar se afastando do seu trabalho para tratar questões do coletivo, da equipe e assim por diante. No meu caso, como eu trabalhava com supervisão de vendas, eu trabalhava mais a modulação das regras da empresa, a IP da empresa, né? As normas, as regras, o que ela apresentava ali, então dados de valor, dados relacionados à ética empresarial, à busca financeira. Então, eu operava mais numa modulação, para fazer traduções e para tentar trazer isso para as gerentes, principalmente, para que isso se ressoasse também lá na equipe. Aí tinha um outro filósofo clínico que fazia um trabalho individualizado. Aí atendia em cada loja, atendia a tanto as vendedoras quanto a gerente. Atendia também a parte administrativa da empresa, então fazia atendimentos individuais, né? Eu pegava mais uma estrutura de pensamento da empresa e tentava fazer traduções possíveis das buscas, né, dessa empresa, para que isso ficasse o mais
conectado possível com as gerentes e, em consequência, com as vendedoras. Então, eu fazia mais esse trabalho de aproximação, né? Da IP do grupo com a IP das gerentes. IP Tá, do grupo que eu digo da empresa, né? ou seja, essencialmente, esse tópico, essa questão, particularmente das armadilhas. Não cheguei a me deparar com uma armadilha conceitual, mas é possível que a pessoa que atendia individualmente, inclusive o dono da empresa, né, possivelmente se deparou com uma ou algumas armadilhas conceituais. Não foi Sim. que eu imaginei. Obrigado. De nada. Obrigada eu. Muito bem, chegou nosso horário. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Agradeço também muito a Dioneia por se disponibilizar em vir falar com a gente. E deixo aqui as palavras finais para a Dioneia, caso queira dizer alguma coisa. E muito obrigado. Obrigada pela participação de todos e todas. Legal ver todo mundo aí. É uma forma da gente se reunir e fazer essa construção compartilhada, né? Aprendo muito com as perguntas. Enfim, que bom que voltei a me expor um pouco dessa semiose da fala. Ela também é importante e é um exercício de estudo para o filósofo clínico, né? E depois, parabéns, Miguel, pela iniciativa. A gente já está no 14º Seminário de Filosofia Clínica. Ele vem cumprindo com funções, né? Essa de ser um espaço de estudo, essa de ser um espaço de encontro, né? E essa de ser um espaço de tentar avançar em questões do método, de se revisar enquanto filósofos clínicos, filósofas clínicas, de aperfeiçoar os estudos. Então, parabéns. A gente agradece muito por ter esse espaço. Muito obrigado. Então é isso, uma boa noite. E mês que vem tem mais. Eu aviso lá no grupo. Boa noite e um abração para todo mundo. Obrigada. Parabéns, Boa Joné. noite. Tchau, boa noite, pessoal. Parabéns, Boa Joné. noite. Foi ótimo. Parabéns, Neia. Beijo. Obrigada, Tchau. irmã. Os gaiardos estão começando a aparecer aí. Dou conta de tudo aí. Ai.